Olá, leitores! Hoje é dia 2 de fevereiro, uma quinta-feira, e vocês estão no primeiro vlog do ano aqui no canal. Normalmente, nesse tipo de vídeo, eu mostro para vocês um pouco da minha rotina na faculdade. No entanto, nesse, isso não acontecerá, até porque eu ainda estou de férias, minhas aulas voltam somente no dia 13. Então, nesse vlog em específico, eu vou mostrar só um pouco da minha rotina da manhã, indo para o trabalho, ou coisas do tipo. E também vou mostrar as minhas leituras atuais, que no momento andam sendo A Redoma de Vidro, e esse mangá aqui do Junji Ito, intitulado de Fragmentos do Horror, que é uma coletânea de contos. Essa é a segunda vez que eu tento fazer esse vídeo para vocês. Acontece que na primeira eu já tinha terminado de fazer o vlog, ele já estava editado, tinha sido exportado, e eu estava enviando para o YouTube. No entanto, por conta desse vídeo, o celular que eu utilizo tanto para gravar e editar os vídeos aqui do canal acabou sobrecarregando, e para o estrago não ser ainda maior, eu tive que resetar todo o meu celular, então eu perdi este vídeo junto. E todo esse processo levou alguns dias, então por isso que o canal ficou sem vídeos por um bom tempo. Mas enfim, o importante é que tudo se resolveu e agora eu já estou de volta aqui com vocês. Durante a noite eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essas duas leituras, explicar um pouquinho do que eu tô achando da história, dos pontos que mais me interessaram. Queria fazer isso agora na introdução do vídeo, no entanto eu estou atrasado, já parei para o trabalho, então essa primeira parte do vlog vai ficar por isso mesmo. E se tudo der certo, hoje à noite eu volto para conversar com vocês.
Dia 4, sábado, são por volta de 9 horas da noite e enfim vim trazer uma atualização para vocês. E eu quero conversar um pouco sobre o livro que eu escolhi para ser uma das minhas primeiras leituras desse ano de 2023. Eu estou me referindo à obra A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Atualmente eu estou no capítulo 7 do livro, página 88, sendo que ele tem em média 270 páginas, ou seja, tem muito chão ainda pela frente referente a essa leitura aqui. Publicada originalmente no Reino Unido no ano de 1963, a autora utilizou um pseudônimo chamado Victoria Lucas. E esse se trata do primeiro e único romance que ela publicou. Ela ficou muito mais conhecida por suas poesias, que nesse caso ela publicou de monte. E para quem já buscou a biografia dessa escritora, sabe que ela teve um final trágico. Ela lidou com a depressão por muitos anos em sua vida e no fim ela acabou se suicidando. Ela tem uma história de vida bem sofrida por conta disso. E neste livro aqui vamos encontrar muito de si dentro dessa personagem principal, que é a narradora da história, ou seja, um livro narrado em primeira pessoa por uma personagem chamada Esther, que de certo modo é um alter ego da própria escritora. Ou seja, esse livro funciona como uma espécie de semi-biografia, é como se ela tivesse ficcionalizado a sua própria vida dentro deste romance aqui. Mas não chega ao ponto de ser uma autobiografia da própria escritora em si. Então aqui no início dessa história vamos acompanhar essa protagonista que veio do interior dos Estados Unidos e agora está indo para a capital, mais especificamente em Nova York. Isso porque ela estudou em uma prestigiosa universidade e lá ela conseguiu uma bolsa para um estágio de um mês em uma revista feminina. E em meio a essa nova rotina, uma cidade meio que sufocante, digamos assim, uma nova realidade em sua vida, ela começa a se sentir alheia ao mundo ao seu redor. É como se ela estivesse envolvida por uma apatia, ela não consegue aproveitar este novo momento de sua vida. Ela sente que tem algo de errado com ela, e isso só vai progredindo conforme o livro vai avançando. É como se uma espécie de melancolia estivesse tomando conta dela. E durante esse período de estágio que ela fará nessa revista, ela ficará hospedada junto com outras 11 garotas em um hotel. E aqui na história ela vai relatar um pouco de como era sua convivência com as suas colegas de quarto. E em meio a toda essa rotina estressante, o seu desempenho no trabalho começará a cair. Então ela não vai conseguir cumprir as metas que a sua chefe coloca para ela. E obviamente isso vai a desagradar. Vai chegar o momento em que sua chefe vai a chamar para ter uma espécie de conversa franca com ela, em que ela dirá coisas bem fortes para a protagonista. E é em torno desse diálogo que surge um dos trechos que mais me chamaram a atenção dentro desse livro até o momento. Em certo ponto, a sua chefe vai perguntar o que ela pretende fazer no seu futuro. E acontece que a Esther sempre tinha uma espécie de resposta pronta para isto, em que ela planejava conseguir uma bolsa de estudos, conseguir fazer uma pós-graduação ou estudar na Europa, coisas do tipo. No entanto, desta vez ela dará uma resposta diferente. Senti um choque profundo ao me ouvir dizer aquilo, porque soube, no instante em que falei, que era verdade. E mais adiante ela diz o seguinte: soava como uma verdade, eu a reconheci do jeito que você reconhece uma pessoa que rodeia sua porta durante séculos. E em um belo dia aparece e diz que é seu pai verdadeiro. E ele é tão parecido com você que você sabe na hora que ele é seu verdadeiro pai. E que a pessoa que você achava que era o seu pai é um impostor. E há diversos momentos do livro em que ela se utiliza dessas metáforas, desse tipo de pensamentos que são muito interessantes de se acompanhar. Isso porque a Esther em si é uma personagem muito interessante de se acompanhar. Ela é muito complexa. E é interessante observar também que a autora, em momento algum, coloca essa personagem como uma boazinha, aquela personagem que não faz mal aos outros, ou que não pensa em coisas ruins, ou que não diz algo ruim, ou que não ofende ninguém. Não, ela comete erros, ela não é uma personagem perfeita. E esses erros são descritos de forma muito clara aqui dentro do livro.
E claro que isso acaba a humanizando ainda mais. No capítulo 5, ela vai descrever um pouco sobre a sua espécie de relação amorosa com um rapaz chamado Bud, que deu bem errado. Eles não se comunicavam muito bem, o relacionamento deles foi marcado por idas e vindas, mal entendidos, e ela o considera hoje uma pessoa extremamente hipócrita por ter fingido ser quem não era para ela. Isto porque ele se fazia de um rapaz ingênuo para ela, jurava não ter se envolvido com nenhuma outra mulher, mas em um certo momento ela vai descobrir que ele manteve sim relações com uma outra garçonete, inclusive relações sexuais. Isso de certo modo acabou a deixando bem magoada. E logo depois dessa descoberta, o Bud vai ser diagnosticado com tuberculose. E ele logo fará um telefonema a Esther e também informando que ficará em um sanatório. E na página 83 do livro ela descreve a situação da seguinte forma: falei para Bud que lamentava muito pela tuberculose e prometia escrever, mas quando eu desliguei o telefone não estava lamentando coisa nenhuma, só sentia um alívio maravilhoso. Pensei que a tuberculose podia ser uma punição pela vida dupla que Bud levava e por se sentir tão superior aos outros. E ao que tudo indica, após esse telefonema, ambos não mantiveram mais contato. Então, após finalizar o capítulo 6, voltamos a ter cenas do presente sendo narradas aqui dentro do livro. Dessa forma, a partir do capítulo 7, que é o capítulo em que eu estou no momento, ela começa a narrar um encontro com outro rapaz. E em meio a esse encontro, vamos acompanhar um pouco dos pensamentos conturbados dessa personagem e dos muitos conflitos internos que ela tem consigo mesma. E no meio desse encontro, ela vai acabar se lembrando de alguns momentos da sua infância e ela se dará conta de que o único período em que ela realmente foi feliz foi durante os seus 9 anos, enquanto o seu pai ainda era vivo. É perceptível que ela tem uma autocobrança muito grande e se preocupava muito com seu futuro e se via paralisada em meio a tantas oportunidades que ela tinha, mas ao mesmo tempo ela não conseguia se usufruir de nenhuma delas. Ela sente que estivesse perdendo oportunidades. Enfim, eu estou achando esse livro extremamente interessante. Aliás, em certos instantes, esse livro me remeteu a um outro romance publicado por uma escritora nacional. Eu estou falando de Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, em que vamos acompanhar uma personagem que também se sente muito perdida dentro dos próprios pensamentos. Eu encontrei muitos pontos em comum entre a Virgínia, que é a protagonista desse livro aqui, e a Esther, protagonista de A Redoma de Vidro. Bem, agora eu quero comentar rapidamente com vocês sobre um novo anime que estreou na Netflix e que está dando o que falar. Eu estou me referindo ao Histórias Macabras do Japão, que nada mais é do que a adaptação de alguns dos contos do renomado autor de histórias de horror, Junji Ito, que anda bem alta aqui no Brasil. Muitas de suas obras andam sendo publicadas principalmente pela editora Pipoca e Nanquim, e eu confesso que fui assistir a essa adaptação sem muitas expectativas, visto em que, recentemente, a gente também teve uma adaptação no mesmo estilo, não feita pela Netflix, mas sim por um outro estúdio, que também tinha a mesma proposta de adaptar alguns dos contos do autor, e acontece que essa adaptação deu muito errado, e a verdade é que adaptar as obras desse autor é algo muito difícil. Uma das principais características das obras do Junji Ito, que marcam tanto as suas principais histórias, é justamente o seu traço, os vários detalhes que ele utiliza em suas ilustrações, que a tornam ainda mais viscerais e, consequentemente, mais nojentas e grotescas, que é justamente o objetivo que o horror tem em causar na gente, que é essa espécie de repulsa. E isso é o que acaba diferenciando o horror do terror. O terror, ele quer criar um clima mais de medo realmente em nós leitores ou em filmes que a gente está assistindo, que no caso seriam telespectadores. Já o horror, ele tem esse objetivo de ser mais grotesco. E é justamente isso que a maioria dos mangás desse mangaka trazem. E adaptar isso para um anime é algo difícil. E infelizmente essa adaptação não se saiu muito bem nisso. Essa primeira temporada tem 12 episódios de 25 minutos cada, mas acontece que alguns desses episódios são divididos em 2 partes, em que nos 12 primeiros minutos a gente tem uma história e nos outros 12 a gente tem uma outra história, ou seja, eles adaptam 2 contos em um episódio só. E esse anime realmente peca no estilo de animação que ele tem.
Realmente é algo bem precário, inclusive em alguns episódios. Existem muitas cenas estáticas. É como se você estivesse olhando slides ao invés de uma animação. Mas dá para assistir, não é a pior coisa do mundo. Você vai sim conseguir se divertir assistindo esses episódios. Principalmente para você que não leu os mangás do autor. Provavelmente não vai se irritar tanto com esse anime, justamente por não fazer essas comparações que são quase que inevitáveis. E creio eu, pelo fato de eu não ter ido com muitas expectativas, eu acabei não me decepcionando tanto assim com essa adaptação. Os episódios que mais me chamaram a atenção foram A História do Túnel Misterioso, Balões no Ar, que inclusive é um dos contos mais conhecidos do autor, e Cidade dos Túmulos. Bem, como eu estava assistindo essa adaptação das obras de Junji Ito, eu acabei ficando com vontade de ler mais um mangá dele. Para quem acompanha o canal sabe que eu já li Uzumaki, que é considerada a sua obra-prima, e entrou na minha lista de melhores leituras do ano de 2021. Já em 2022, eu realizei a leitura do mangá Frankenstein, que é uma adaptação do famoso romance da Mary Shelley, e dentro deste mangá, publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca em Nanquim, estão compiladas as histórias do personagem Oshikiri, ou seja, junto com a história de Frankenstein, a gente tem vários pequenos contos deste personagem. E desta vez eu optei em ler essa coletânea, publicada aqui no Brasil pela editora Darkside, chamada Fragmentos do Horror. Eu aproveitei que ela estava em promoção na Amazon e não pensei duas vezes em adquirir. E antes de mais nada, acho importante ressaltar que este mangá aqui foi publicado no ano de 2014, 8 anos após o autor ter publicado a sua última coletânea de contos de horror. Ou seja, já fazia um certo tempo que ele não escrevia histórias nesse estilo. E no próprio pós-fácil, presente aqui nesta edição, ele diz que estava um pouco enferrujado sim para escrever essas histórias. Inclusive ele não se sentiu 100% satisfeito com o resultado final desta coletânea aqui. E de fato, aqui dentro não estão presentes as melhores histórias dele. No entanto, existem sim contos bem interessantes aqui dentro que me chamaram muito a atenção, em especial o terceiro, intitulado de Tomio, a Gola Rolê Vermelha, em que nesse conto vamos acompanhar um rapaz que não tira as mãos da cabeça, isto porque ele tem que equilibrar a cabeça ao corpo após ela ter sido quase arrancada por uma mulher. Se trata de uma vidente que acabou o seduzindo de certa forma e que depois ele descobriu coisas bem macabras referentes a ela. Enfim, o final dessa história é muito interessante, é um conto bem curtinho, mas que prende o leitor do início ao fim e que tem um final bem satisfatório. Um outro conto que me chamou muito a atenção dentro dessa coletânea é o intitulado de Suave Adeus, que essa é uma história que não possui muitos elementos de horror. Na verdade, ela não tem nenhuma cena grotesca, é realmente uma história mais dramática, digamos assim, em que sim vai envolver coisas sobrenaturais, mas que ela traz muitas reflexões a respeito de família, a respeito de perda e até mesmo ao processo de luto e o como lidamos com ele. Enfim, é uma história bem interessante, muito legal de acompanhar essa outra faceta desse escritor. Aliás, um dos contos dessa coletânea foi adaptado nesse novo anime que a Netflix trouxe para a gente. Eu estou me referindo ao conto que é intitulado de A Mulher que Sussurra, que fecha essa coletânea aqui. E é uma história interessante, mas eu acho que ela é desenvolvida de uma forma muito apressada e isso acaba estragando sim a experiência de leitura. Enfim, eu acho que vale sim a pena você dar uma lida nessa coletânea aqui. Você não vai encontrar as melhores histórias do Junji Ito, mas está longe de ser um material ruim.
que ser a câmera maker dele. E eu não ganho R$1. Pessoal, finalmente voltei para finalizar esse vlog aqui com vocês, mas antes de finalizar este vídeo em si, quero conversar sobre mais algumas coisas. Primeiramente, no domingo, como vocês puderam ver aí por algumas gravações, eu fui ao shopping e fui no cinema também e assisti Megan. Esse é um filme que gerou um certo hype a partir do seu trailer, que mostrava essa boneca robótica fazendo algumas dancinhas. E esse hype aumentou ainda mais quando começaram a sair as críticas sobre esse filme, que foram, em sua grande maioria, bem positivas. E esse é um filme que ele tem sim a proposta de ser bem despretensioso, de não se levar muito a sério. Não é um terror em si, então não é um filme que vai te gerar medo. E também não vai muito para o lado da violência, não é um filme com cenas muito gráficas, então você não vai ver muito sangue ou coisas do tipo. Ele tem até alguns momentos mais cômicos, digamos assim, que leva mais pro lado do terrir, mas não se foca muito nisso também. É um filme que mostra muito mais a relação familiar entre uma garotinha que acabou de perder os seus pais em um acidente e a sua tia que está tentando lidar com a criação desta criança, ou melhor dizendo, não está lidando com a criação dessa criança. Então sim, ele vai ter essas pitadas de dramas familiares. É um filme divertido, dá pra você passar o tempo assistindo ele, mas não foi uma coisa muito marcante para mim. Eu esperava muito mais desse filme, principalmente após essas críticas positivas que ele teve. Aliás, a sua continuação já foi confirmada para, se eu não me engano, o ano de 2025. E eu espero que ela se saia melhor do que esse primeiro filme, que não é ruim, mas na minha concepção também está longe de ser um filme marcante. Com relação à minha leitura atual, A Redoma de Vidro, eu consegui ler apenas algumas páginas nesses últimos dias, não avancei muito na leitura, mas o livro continua interessante. Agora ela está abordando mais esse novo relacionamento, digamos assim, que ela está tendo com um outro rapaz. Com relação a próximas leituras que eu pretendo fazer, aliás, eu quero realizá-las ainda hoje. A primeira delas é finalizar esse primeiro volume de Nana. Para quem não sabe, Nana é um dos meus animes favoritos. Eu já assisti ele completo 3 vezes seguidas. E agora que a editora JBC está reimprimindo esses volumes aqui, eu estou tendo a oportunidade de entrar em contato com a obra original, que no caso é o mangá, que eu ainda nunca tinha lido. É bem parecido com o anime em si. E está sendo uma ótima experiência entrar em contato com essa obra sobre uma outra perspectiva. E também quero realizar a releitura do volume 15 de Turma da Mônica Jovem, da terceira série, que é a terceira parte do arco Ascensão do Limiar, para realizar a resenha aqui no canal, que eu estou bem. E é basicamente isso, pessoal. Minhas aulas na faculdade voltam na segunda-feira, então a minha rotina vai ficar ainda mais apertada. E como vocês puderam notar, o meu ritmo de leituras continua decaindo muito, infelizmente, né? Mas realmente não tenho muito o que fazer, não ando com muito tempo livre, mas eu reconheço que sim, eu ainda posso adaptar alguns horários do meu dia, diminuir a minha frequência nas redes sociais, que é algo que eu estou tentando fazer, para ver se dessa forma minhas leituras continuam andando.
Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Deixem aí embaixo nos comentários qual livro você está lendo no momento. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!